Veja bem, gente, perante todas as situações que o planeta já passou, a nível de transformações geológicas, guerras sem fim, eu acho que desde que a gente se entende aqui, sempre houve epidemias e vários tipos de coisa. Como é que a gente ainda chega a 8 bilhões de pessoas? Já pararam para pensar nisso? Será que esses 8 bilhões de pessoas são pessoas que são inseridas no planeta através do que nós entendemos como reprodução? Né? Será? Porque não faz sentido, né? Porque não tem como, por conta de tantas variáveis aí dizimando milhões e milhões de pessoas todo ano, a todo momento, né, de uma forma ou de outra. Parece até que há um controle populacional proposital, né? Sempre se cria alguma coisa. E como é que a gente chega a 8 pi encarnados? Então, eu não vou completar, vou deixar um ponto de interrogação para vocês. Você poderia ler o superchat do Alberto? Obrigado, Alberto. Obrigado, Alberto. Boa noite, Alberto. Comandante Flávio e a todos. Será que esta crise Matrix terá fim? E para onde iremos finalmente? São muitos semideuses loucos, egocêntricos, autistas deste jogo cósmico. Crazy Namastê. Para a gente que está aqui, realmente esse é um jogo muito louco, tá? Eu até tenho cuidado de colocar dessa forma, porque a nossa percepção disso aqui, ela é muito, mas muito, muito restrita. Para vocês terem uma ideia, a nossa situação como matéria física, que eu já expliquei que não é só na 4D, ela corresponde só no máximo a 5% de toda a criação. Então, toda a percepção que nós temos da criação corresponde a 5%, que é nada. Então, a gente tem que ter assim, um certo cuidado, apesar de nós sofrermos as consequências disso, com relação à forma que a gente conceitua isso, porque a gente acaba ficando prisioneiro disso também. Tá? Agora, essa matriz de controle, ela, pelas informações que nos chegam, tá? É que ela está para terminar realmente. Por isso que há todo um movimento cíclico, não só do planeta, que está tendo um movimento cíclico com o sistema solar e com o bojo central também da galáxia, aqui da Via Láctea. Tá? Porque essa situação da matriz de controle da Terra, ela é da Terra, mas existe uma matriz de controle do quadrante ou até da galáxia que está precisando ser refeita. Como eu comentei, isso não é um problema só local Terra. Isso é um problema da criação, do modelo criacional. Então, chegou um momento que há uma necessidade de dar um reset nisso. E o reset não se resume somente à Terra. Isso também são informações que não se colocam. Tá? Existem seres imateriais que já foram até tirados de jogada, para quem nem acredita, né? Morte cósmica, né? Por conta de não ter mais chance deles continuarem com a mesma metodologia de jogo. Então, vai acabar sim, tá? Mas de que forma isso iria acabar para a gente aqui? O que é importante é a gente manter o equilíbrio, tá? De ter as informações necessárias para ter esse equilíbrio, para que, quando essa coisa acontecer de uma forma ou de outra, nós possamos estar aptos, tá? Aí sim, a escolher para onde vai retornar, seja para uma outra civilização, seja tempo futuro lá para a sua mônada, para o seu eu sou, que é a verdadeira, que é o verdadeiro local, não é o universo material. O universo material, para essas consciências, que somos nós aqui fractalizados, isso aqui é um tremendo holograma, um tremendo videogame.
Só que nós não temos consciência disso e nós ficamos presos no próprio videogame que nós ajudamos a criar, a construir. Mas vai terminar sim, tá? Adélia Silva, há possibilidade de Nibiru ser uma nave e não um planeta? Aí depende da forma que a gente encara um planeta. Na verdade, através de informações, Nibiru era uma rocha que foi adaptada, foi escavada para se tornar uma espécie de nave, uma base de observação do sistema solar, quando aqui o sistema se chamava Satik, que era um sistema trino. Então, Nibiru ocupava uma posição tal, tá, dentro do sistema solar, que não era exatamente esse daqui, como uma espécie de observatório. Ele era um planeta que foi adaptado de forma, através de uma engenharia, que ele acabou, por conta de tecnologia, servindo como uma espécie de nave, porque ele consegue se deslocar de forma autônoma pelo contexto aqui do sistema solar e fora dele, se for o caso. Entendeu? Por isso que, ao mesmo tempo que se a gente pudesse vê-lo, né, do espaço, ele iria parecer justamente um planeta, mas é um planeta adaptado à nave. Da mesma forma que a nossa Lua também. A nossa Lua é um corpo artificial, tá? Que também foi todo ele desenhado e ajustado para se parecer um satélite como nós o conhecemos. Tá? Mas dizem que no interior da Lua, e já existem provas, inclusive, de próprios astronautas, mas essas coisas é só para quem realmente pesquisa, já comprovando que a Lua nem deveria estar nessa órbita. Ela desafia as leis físicas, as leis astronômicas, né, de atração e repulsão de órbita entre planetas e satélites. É o único satélite que não obedece aos cálculos matemáticos que regulam os outros satélites que pertencem aos outros planetas. Ana Alice, André, você acredita que existe alguma possibilidade de, na passagem, não pararmos nas colônias e sairmos do planeta? Olha, existem inúmeros tipos de colônia. Tá? A gente tem que ter cuidado com as colônias de aprisionamento. Tá? Eu ainda acredito que você é encaminhado para determinada colônia em função das crenças que você nutre durante encarnado, que é o que vai resultar na sua frequência vibratória. Tá? Então, se isso não tem nada a ver em ser uma pessoa boa ou ruim, tá? Isso tem a ver com uma frequência digamos assim, de estado cognitivo. Então, se você é uma pessoa que acredita em qualquer sistema religioso, você automaticamente, por uma questão de ressonância, você acaba sendo atraído para essas regiões que já estão plasmadas, tá? Agora, desde o exato momento que você abole qualquer tipo de crendice religiosa, aí sim, você tem a possibilidade, porque não vai existir frequência que te mantenha prisioneira aqui do planeta. Aí você sim pode ir para uma espécie de... Porque essas colônias, na verdade, são gigantescas naves, né, que muitas não têm esse formato que a gente vê em filme de ficção científica. Por isso que a gente fica achando que são cidades, né? Porque, na verdade, eles são tão grandes que parecem cidades para quem está lá dentro. Então, você acaba sendo encaminhado para outras estruturas que já não fazem parte do sistema de prisão, de aprisionamento do planeta. Aí sim você parte para um outro tipo de aventura, né? A Maria, o que vai acontecer agora, 31 de maio, André? Não sei, estou por fora.
Eu estou por fora. Essas datas eu parei de ficar acompanhando, isso já tem muito tempo, não faço a mínima ideia, entendeu? Sim. Faço a minha vida, levo ela como eu teria que levar de qualquer maneira. Existem compromissos, né? Existem coisas que não ficam atrelados a essa questão de data, e você tem que caminhar, continuar caminhando, entendeu? Se acontecer, aconteceu.